Se vocês estão esperando que eu vou chegar no início desse vídeo, meter o pau em todo mundo, xingar, esbravejar, como muita gente faz, vocês já podem se retirar. Porque não é isso que eu quero fazer no vídeo de hoje. Eu quero trazer uma análise do que foi Bahia 1, Mirassol 1 no dia de hoje, trazendo as minhas análises, as minhas visões do que foi o jogo e também dos acontecimentos, trazer também informações sobre os jogadores que saíram lesionados, saíram lesionados não, no que saiu lesionado, o Canu e o Lúcio, que nem foi relacionado para o jogo de hoje. Vamos comentar e esquentar o que foi essa terceira rodada de Campeonato Brasileiro para o Bahia. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para que você possa ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E conto muito também com a tua inscrição aqui no canal para que você possa estar sempre recebendo vídeos aqui como esse, informativos, com muita informação, com muita análise, enfim, aqui para vocês dos jogos, já para a gente poder chegar a 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando, né, e trazendo as minhas visões, análises e a minha opinião do que foi Bahia 1 e a equipe do Mirassol 1 também. O início ruim no primeiro tempo, um início que eu não esperava. E eu acho que a Fonte Nova inteira e todo torcedor que assistiu essa partida também não. O Mirassol é um time que é muito limitado, principalmente tecnicamente falando. É uma equipe que tem muitas dificuldades de jogos, de jogo combinado, trocando passes e manter essa posse, e manter uma marcação alta, uma marcação pressão para cima dos seus adversários. Tem como essa característica, mas não é aquilo que faz de melhor. E surpreendeu o Bahia, porque claramente o time não esperava que o Mirassol marcasse na frente, e surpreende sobre o bloco de marcação e incomoda a saída de bola do Bahia, que tem muita dificuldade para conseguir quebrar essa linha, né, de marcação, essa primeira linha, e conseguir construir, botar a bola no chão e jogar. O Mirassol conseguiu fazer isso por mais ou menos uns 15 minutos. O Mirassol consegue, durante esse tempo, ter um início muito bom no jogo, enquanto o Bahia tinha um início muito ruim. Inclusive o Mirassol faz o gol ali até menos, né, do que 20 minutos, abre o placar, que era muito merecido naquele momento. Me surpreende. E um time que está brigando na Libertadores, está competindo bem, um time que quer chegar no final do Campeonato Brasileiro entre os 6 melhores da competição, não pode permitir que isso aconteça. Mesmo em dias ruins, o Bahia não pode permitir tanta sorte para o time do Mirassol, que é um time que nesse Campeonato Brasileiro vai ser um franco atirador, vai fazer esse tipo de jogo, vai tentar beliscar alguns pontos fora de casa, vai tentar fazer os seus pontos dentro, mas assim, é um time muito limitado e ficou claro isso durante toda a partida, vocês vão entender durante a minha análise. O Bahia melhora depois do gol, tem uma evolução depois de tomar 1-0, mas aí já é tarde demais. O que me incomoda nesse time do Rogério Ceni é justamente isso, é um time que tem muita dificuldade de acordar. O Bahia só acorda quando está atrás do marcador, quando acontece alguma coisa na partida, não consegue tomar essa iniciativa por conta própria. Eu não sei se os jogadores menosprezaram o time do Mirassol ou estavam surpresos com a marcação alta, com bloco alto, na verdade, e estava, sei lá, né, porque parecia um time que não tinha tanta orientação do que fazer dentro do campo. Tinha muita dificuldade para esse jogo combinado, que é a principal característica desse time do Bahia. Quando o time consegue evoluir e, pelo contrário, o time do Mirassol, que estava fazendo um bloco alto, começa a jogar um pouco mais para trás, né, começa a se postar um pouco mais no campo de defesa, o Bahia começa a ganhar as divididas, ganhar, né, as bolas que sobravam, começa a ter bastante mais posse da bola, indo para cima e busca, né, as oportunidades. Vai, aperta, 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 até que consegue o gol de empate com o Eric Puga. Um cruzamento do Luciano Juba que foi perfeito na cabeça do Eric Puga. O Eric, que está vivendo uma noite, assim, uma noite não, uma semana muito especial, fez o primeiro gol dele na Libertadores na semana e agora no domingo faz o primeiro gol dele em campeonatos brasileiros. Lembrando que o Eric Puga é a primeira vez que está jogando o Brasileirão da Série A. Então, parabéns ao Puga, que dentre todos os jogadores do Bahia na partida de hoje foi um dos que mereceu os aplausos do torcedor, porque foi um cara que sempre tentou, foi para cima, no 1 contra 1, mesmo na individualidade, tentando fazer algo diferente, tentando tirar, né, o Bahia de uma situação adversa do placar. Não conseguiu, infelizmente. E o Luciano Juba, que também, né, merece aqui uma atenção especial, é o quinto jogo do Luciano Juba participando de gols, são 4 assistências e 1 gol nos últimos 5 jogos. 5 participações diretas do melhor lateral esquerdo do Brasil atualmente. E eu falo isso sem exagero nenhum. Eu desafio qualquer um a trazer um lateral esquerdo com os mesmos números do Luciano Juba nesse início de temporada. Não tem. O cara tá jogando muito, merece também nossos aplausos, assim como o Eric Puga. E ajudou muito na construção. Infelizmente não foi possível o segundo gol, mas se teve um jogador que tentou e deixou com muito perigo, né, as oportunidades que o Bahia conseguiu criar, sempre tinha a participação do Luciano Juba por ali. E aí o Bahia faz o gol no segundo tempo. A gente esperava que o início fosse da mesma forma que terminou o primeiro. O David Duarte ali por 1 centímetro,
2 centímetros impedido, impediu a virada, e ali depois daquilo foi um Bahia que não conseguiu ter tanta reação assim. Me incomoda o quanto o Bahia não consegue reagir na partida. Eu falei para vocês que o Bahia demora a começar no jogo, assim, demora a começar no jogo, não em todos os jogos, tá? Mas quando precisa acordar no jogo, o Bahia tem bastante dificuldades. No segundo tempo começou bem, com bastante volume, eu acreditei que aquilo ali seria o suficiente para manter o constante durante 40, 30 minutos, que fossem o suficientes para virada. Infelizmente não foi. Foi um Bahia que foi caindo o ritmo ao longo do segundo tempo, chegou no final do jogo, o Bahia tendo, óbvio, né, o Mirassol levando um ponto para casa, se posta completamente na defesa, recua todo mundo, aí o Bahia tem mais campo para trabalhar a bola, tem mais liberdade também, aí as chances começam a aparecer, porque o time do Bahia é um time muito qualificado, é um time muito bom, mas a bola não entra. O Bahia cria mais na base assim do vamos ver, do vamos que vamos, do que com jogadas trabalhadas e com calma. Foi um Bahia que estava muito desorganizado no final do jogo. Durante os 30 minutos, 35 minutos, foi um Bahia que não conseguiu agredir tanto assim a equipe do Mirassol com chances tão reais de gol. Era mais no abafa do que qualquer outra coisa. E isso me incomodou um pouco também. Eu sei que o Rogério, né? Assim, eu sei que o Rogério não tem uma culpa direta nesse sentido, até porque essa desorganização no final do jogo não é algo constante nos últimos jogos do Bahia. Mas me incomodou porque as mudanças, né, que ele fez não surtiram um efeito. O Bahia não conseguiu se organizar e começar a levar mais perigo. Pelo contrário, continuou do mesmo ritmo, até baixando um pouquinho mais. O Kaique não entrou bem, o Cauli acho que não entrou tão bem assim, poderia ser um pouco mais participativo, mas o time do Mirassol estava bem postado para trás, era difícil quebrar as linhas e o time do Bahia não conseguiu. 1-1, um saldo muito ruim para o Bahia, porque agora vai ter que buscar contra o Cruzeiro fora de casa a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Tem um saldo muito negativo nessas 3 primeiras rodadas. Não era o que o torcedor esperava, não é o que o time esperava. 3 pontos em 3 jogos até aqui é muito pouco. Para um time que quer brigar na parte de cima da tabela, de 9 pontos você conquistar 3 é uma campanha que começa bastante morna e o Bahia vai precisar recuperar esses pontos no decorrer do campeonato. Principalmente visando que o time do Mirassol é um time que vai dar muitos pontos aos concorrentes do Bahia que vão brigar na parte de cima da tabela. Então o Bahia hoje perde 2 pontos na Arena Fonte Nova. Era um resultado que não estava nos planos do Rogério. Quando você traça ali, né, uma lista dos 19 clubes que você vai enfrentar e daqueles adversários que você acha que vai ganhar e tem a tendência a ganhar, você coloca ali os 3 pontos para fazer o planejamento mesmo do campeonato, para entender como é que seu time está performando. Eu tenho certeza que o Mirassol estava ali anotado com 3 pontos em casa. Esses 3 pontos vai fazer muita diferença no decorrer do Campeonato Brasileiro. O Bahia não podia se dar ao luxo de empatar esse jogo contra o Mirassol. Infelizmente não aconteceu, não estava num dia tão inspirado assim. Mostra que no Campeonato Brasileiro todo jogo é difícil, não pode vacilar, não pode achar que a qualquer momento vai vencer o jogo, como foi na partida de hoje. Um começo muito mal, que custou caro, e o Bahia, no decorrer do segundo tempo, ainda tomou o segundo gol, tá? O Mirassol ainda teve essas oportunidades, era um time que não conseguiu agredir tanto, e pelo contrário, não conseguiu agredir e também não conseguiu ser um time sólido, defensivo, organizado, que pudesse impedir os contra-ataques do Mirassol, que teve oportunidade, inclusive, para virar a partida, mas não soube aproveitar. Pelo lado do Bahia, lamenta esse um ponto conquistado, e também lamenta pela falta de organização, principalmente nos minutos finais da partida. Canu, que saiu no começo do jogo, né? Ele teve ali uma pancada no tornozelo, ficou de fora, não conseguiu nem sequer andar depois do choque ali, né, da pancada que ele levou. A transmissão do Premier, né, ao vivo, a Gabriele Gomes falou que ele provavelmente vai ser reavaliado na segunda ou na terça-feira, já que segunda-feira o Bahia folga, então provavelmente ele vai passar por exames na segunda-feira para saber se de fato tem alguma lesão ou não. Acredito que não, acho que até pela pancada, e sim, deve ter doído bastante. O Canu não conseguiu se levantar, e aí o Rogério, para poupar ele, botou o David Duarte, ele que no segundo tempo já estava no banco de reservas, inclusive, sem nada no pé, né? Ele, no primeiro tempo ele estava com gelo, no segundo tempo ele não tinha nada. Luciano Rodrigues, que não ficou, né, nem no banco de reservas no jogo de hoje por conta de um cansaço muscular. O Luciano Juba o Luciano Rodrigues é um cara muito importante, é titular da equipe, vem numa sequência de jogos seguidos ali, o Rogério optou por preservar, optou por deixar ele de fora, lembrando que o Bahia tem um aparelho, né, que mede ali a capacidade do jogador de performance na partida, e aí provavelmente, né, esse aparelho que eles têm, né, que os médicos têm, informaram ao Rogério que o Lúcio não tinha tantas condições de jogo, né, de performar em alto nível, e aí o Rogério, para não agravar a situação, para não gerar uma lesão, já que ele está com cansaço muscular, deixou ele de fora do jogo de hoje. E é isso, meu povo. Bahia 1, Mirassol 1. Quero saber aqui as opiniões de vocês, né, sobre esse jogo, sobre esse resultado que está me incomodando muito, porque como eu falei, cara, era 2 pontos que a gente tinha que conquistar.
que vão fazer falta no final desse Campeonato Brasileiro. Podem ter certeza. Esses 2 pontos que o Bahia deixa de ganhar hoje na Arena Fonte Nova vão fazer muita falta. Eu falo 2 pontos que deixou de ganhar, não porque o time criou e mereceu a todo custo vencer a partida. Não. 2 pontos que deixa de ganhar porque era um adversário muito frágil. Se a gente imaginava esse cenário antes do jogo, a gente imaginava que o Bahia precisava vencer e iria vencer com tranquilidade. Não aconteceu. E agora é lamentar e correr atrás contra a equipe do Cruzeiro na próxima quinta-feira para a gente buscar esse primeiro triunfo fora de casa. Não tem outro jeito, vai ter que pontuar fora, vai ter que começar a buscar pontos de jogos complicados, jogos difíceis, se você quiser voltar para a parte de cima da tabela. Como eu falei, é um ponto que não estava na rota e isso complica demais. Tá bom, meu povo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau.